Fala galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel Marasquim, sou professor de História, também de Filosofia e de Sociologia da Unidade Pedro Corrêa, e vou estar aqui com vocês nesse projeto UERJ, dando continuidade ao nosso trabalho, né? Lembrando sempre a vocês que a UERJ é uma prova bastante interessante no seguinte sentido: se você for procurar questões específicas de história, só de história, ou questões só de geografia, você vai ter um pouquinho de trabalho. Acredito que vocês já devam ter percebido isso fazendo os estudos de vocês, das provas anteriores, conversando com os professores de vocês e tudo mais, em que o conteúdo de história ele está sempre vinculado a outras matérias. Isso é uma tendência já bastante antiga da UERJ, muito tempo antes do próprio vestibular das universidades federais ser unificado. Então a UERJ ela sempre foi conhecida por misturar muito história com geografia e coisas nesse sentido. Então por isso, não estranhem se o nosso conteúdo de hoje ele não seguir uma ordem muito bem definida a nível cronológico, e sim ser uma ordem temática. E o que nós vamos trabalhar hoje está justamente na formação do mundo contemporâneo. Quando eu falo formação do mundo contemporâneo, pessoal, eu estou falando justamente dos séculos 18, 19 e 20. Gabriel, mas você só colocou aqui características específicas do século 18 e do século 19, apesar da Revolução Francesa ter sido no século 18 também. Pois bem, né? Esses três marcos históricos, eles são considerados como a base do que até mesmo se desenvolve ao longo do século XX. Inclusive, a gente pode até falar do século XXI. Apesar de hoje em dia, cada vez mais os estudos mostrem que a nível de desenvolvimento filosófico, intelectualidade, de estar cada vez mais presente dentro de um mundo pós-moderno, a gente ainda possui características desse mundo moderno construído nessa contemporaneidade. Em outras palavras, o sistema econômico global, que é o capitalismo, ele ainda funciona nas mesmas bases desenvolvidas nas revoluções industriais. A concepção de direitos humanos, de direitos civis, elas ainda funcionam em bases semelhantes às que foram construídas na Revolução Francesa e também nas revoltas, motins, lutas por independência e revoluções que aconteceram aqui nas Américas. A organização do trabalho, ela ainda possui uma estrutura vinda da Revolução Industrial. E claro, gente, quando a gente fala de direitos, quando a gente fala de justiça, quando a gente fala de política, quando a gente fala de governo, quando a gente fala de ideologias, a gente ainda está baseado e muito em todo o desenvolvimento filosófico, ideológico, vindo do iluminismo. Por isso que quando vocês estudam o iluminismo, é uma matéria até que te dá um certo ânimo, porque você consegue se ver um pouco nesse conteúdo, porque é algo que você já vê no seu dia a dia. Quando você abre o jornal, abre não, né? Hoje em dia a gente assiste, ou então vê na mídia digital, quando você ouve aquele youtuber que gosta de falar de política, que você gosta de seguir, a todo momento eles estão tratando sempre de questões relacionadas ao que o iluminismo ele construiu. Então vem comigo, vamos dar uma olhada nisso aqui rapidinho. Primeiro de tudo, o iluminismo ele se desenvolve em cima da crítica do antigo regime e da crítica ao mercantilismo. O iluminismo, pessoal, ele vai surgir nesse início do século XVIII com alguns intelectuais, como por exemplo René Descartes, em que eles vão observar algumas mudanças que estão acontecendo nas relações econômicas e políticas da Europa, e eles vão começar a perceber que esse século XVII ele está começando a passar por determinadas transformações, e que esse século XVIII vai ser considerado então o chamado século das luzes. E por que isso? Porque é o século em que pesquisadores, cientistas, naturalistas, filósofos, eles então vão começar a perceber que a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa na Inglaterra, o advento de uma Holanda cada vez mais fabril, né? O desenvolvimento de um mundo cada vez mais aburguesado em virtude
da expansão do mercantilismo, revoltas coloniais que estão começando a surgir, novas concepções sobre a natureza, a ideia de que a natureza ela tem que ser submissa ao homem e seus recursos são infinitos. Isso é uma concepção que a gente só está começando a contestar agora, porque os recursos estão acabando e estamos tendo muitas crises ambientais em todo o planeta, apesar de muita gente fechar os olhos para isso e alguns discordarem também. Então, todas essas concepções que começam a se construir no século XVII, com a Revolução Puritana, a Revolução Gloriosa e a Revolução Científica, todas elas com o foco principal na Inglaterra, vão começar a fazer circular novas ideias, vão fazer circular concepções novas de mundo. Então esse iluminismo, ele começa basicamente com a lógica do chamado racionalismo, o empirismo e, é claro, a divulgação desses saberes a partir das chamadas enciclopédias. Então já tenham em mente que o iluminismo ele não é um movimento homogêneo, ele é um movimento que possui diversas fases diferentes. Então, num primeiro momento, você tem aí René Descartes criando a concepção cartesiana de mundo, com o racionalismo, a lógica de que você tem que utilizar a razão acima de tudo, ou seja, um combate à teologia, é um combate ao pensamento religioso que imperava, apesar dele não ser ateu. Então tomem muito cuidado com isso. O iluminista ele não é um sujeito ateu, ele é bastante religioso, ele é bastante cristão, porém a forma de conceber o mundo com base nessa teologia cristã, a leitura pura e única da Bíblia, para esse iluminista não basta. Você tem que interpretar a natureza. Se Deus criou todas as coisas, inclusive a natureza, então, diferentemente do pensamento medieval, em que você tem que deixar a natureza quieta, porque se você tentar entendê-la, seria confrontar a Deus. Agora, nesse mundo contemporâneo que está sendo construído, você tem sim que entender a natureza, pois entendendo a natureza, você entende a Deus. Perfeito? Então, dentro dessa lógica, o uso da razão, o se penso logo existo, vai começar a dar o norte de todo o desenvolvimento do pensamento, do conhecimento, dos saberes desse mundo europeu. E é claro, esse racionalismo ele só é válido se você tiver provas concretas. Então é nesse momento em que você começa a ter o desenvolvimento do chamado método científico. Em que esse método científico, o observar, questionar, levantar hipóteses, experimentar, concluir, desenvolver teorias e tudo mais, tudo isso então começa a se tornar, e até hoje é assim, como o principal critério de construção da chamada verdade. Ok? E é claro, posteriormente, ao longo do século XVIII, toda essa lógica de pensamento aqui vai começar a ser convertida para questões políticas. Então, toda essa lógica de observação, esse método científico, essa teorização da vida, a racionalização da vida, o empirismo, começa a fazer com que esses homens europeus, esses letrados, esses intelectuais, comecem a perceber que a lógica do chamado direito divino dos reis, na verdade, não faz o menor sentido. Então, se o rei tem necessidades fisiológicas, necessidades mundanas, necessidades orgânicas, necessidades espirituais, tais como qualquer outro homem, consequentemente, esse rei também é um homem. Então, isso já quebra um pouco com a lógica de ele ser filho de Deus ou escolhido de Deus para governar a terra. Já que esse sujeito é homem, então ele é perfeitamente falível, ele comete erros, ele está imerso em uma natureza a qual o direito divino dos reis diz que ele não está, mas o pensamento iluminista começa a dizer que sim, ele está. Então, quando você pensa no absolutismo monárquico, que é a principal base do pensamento político do antigo regime, você tem uma faca de dois gumes. Se você pega um rei bacana, show de bola, um cara que consegue, um cara bem estudioso, bem filosófico, que consegue compreender a realidade da sua sociedade,
beleza, a possibilidade de você ter um ótimo governo e você trazer a felicidade para os seus súditos é enorme. Agora, se você pega um sujeito tipo o Henrique VIII, né, que vocês já devem conhecer bastante a história dele, o cara que para divorciar com a mulher, ele criou uma crise política e social absurda dentro da Inglaterra no século XVI. Se você pega outros reis que abusam da sua autoridade, que abusam da sua vontade pessoal, com o objetivo de fazer o que bem entenderem, se você pega, por exemplo, o rei Sol, que foi Luís XIV, avô de Luís XVI, o decapitado na Revolução Francesa, que ao construir o Palácio de Versalhes, ele afundou a economia francesa com o objetivo de construir um palácio que legitimasse o seu poder dentro da França, causou 1000 mortes de operários, pessoas que trabalharam, e os corpos dessas pessoas foram jogados em pântanos e valões ao redor de Versalhes. Então, para o iluminismo, isso é considerado um perigo gigantesco, um entrave para o desenvolvimento e o progresso das pessoas, das sociedades. Então, quando a gente começa a falar de iluminismo dentro da lógica política, a gente trabalha tanto na reflexão sobre os direitos civis, quanto na lógica dos direitos naturais. Ambos são considerados como inalienáveis, ou seja, se há uma coisa absoluta no desenvolvimento das sociedades humanas, são justamente os seus direitos. Então é a partir daqui que a gente entra numa outra fase do iluminismo, que é o desenvolvimento dos chamados contratualistas. Quem são os principais contratualistas? Thomas Hobbes, que não necessariamente é um iluminista, ele vem no finalzinho do século XVII, ele não viu o iluminismo crescer tal como a gente está estudando aqui, mas ele é considerado como um filósofo contratualista, um dos primeiros. John Locke, né, o defensor do liberalismo, e Jean-Jacques Rousseau, que é considerado como o mais radical, e ele foi um dos últimos iluministas, né? Thomas Hobbes é aquela coisa, ele defende a lógica de que o homem é o lobo do homem, então, para que a gente pare de se matar à toa, a gente tem que ceder, abdicar da nossa liberdade para a criação de um Estado forte, e esse Estado forte, ele enxergue a gente como súditos. Então, sim, Thomas Hobbes também serviu de base para a reprodução do antigo regime. Mas o John Locke, quando ele surge, ele diz o seguinte: não, os seres humanos, beleza, no estado de natureza, claro, eles se matam, eles guerreiam entre si, mas eles não precisam abdicar da sua liberdade. Eles têm que utilizar a sua liberdade para o bem coletivo. Então, como isso é feito? Eu vou diminuir um pouco a minha liberdade, presta atenção, não é nem ceder e nem abdicar. O John Locke, ele defende a liberdade individual, ele diz que esse é o bem mais precioso de qualquer ser humano. Mas, para que você consiga conviver em harmonia, é preciso que você crie leis. O pensamento de John Locke é o pensamento que mais impera sobre nós hoje em dia. Quando a gente fala de lei, quando a gente defende a nossa cidadania com base no respeito às leis, a gente está utilizando bastante o pensamento lockeano. Então, John Locke, ele fala que é necessário haver um Estado em que esse Estado ele não seja composto por um rei, por um homem, e sim por leis. Por quê? Porque as leis, elas são construídas em coletivo. E por serem construídas em coletivo, então elas a todo momento podem ser mudadas. Então, se hoje nós criamos um determinado conjunto de leis, daqui a 100 anos essas leis ou podem continuar, ou podem ser modificadas, ou podem acabar, dependendo de como daqui a 100 anos a nossa sociedade vai estar construída. E é claro, para que você não retire os direitos individuais e o direito coletivo do povo, esse mesmo povo tem que ter o poder de conseguir não apenas escolher o seu representante, então aquela lógica de um rei que é escolhido por Deus morre no pensamento de John Locke, como também essa mesma sociedade, essa sociedade civil, como ele chama, ela tem o direito de retirar esse governante, caso esse governante não cumpra com as suas obrigações. Então percebam a diferença. Para Thomas Hobbes, o rei está acima de todas as coisas. Para John Locke, o rei não precisa nem necessariamente existir. Ele tem que depender da vontade geral da população. Para o Rousseau, a coisa é até mais diferente. Para o Rousseau, ele defende que uma sociedade justa, ela necessariamente
tem que ser republicana. E que a propriedade, a organização da propriedade é que é a principal chave para você conseguir desenvolver a harmonia dos povos. Porque, afinal de contas, para o Rousseau, o homem nasce bom. Então, para ele, essa lógica do homem no seu estado de natureza, ser o lobo do outro homem, ou então lutar entre si, não existe. Para ele, o homem nasce bom. Só que, quando ele começa a conviver com a sociedade, aí ele começa a ficar corrompido. Beleza? Então, o que corrompe o homem para Rousseau é o que hoje, utilizando o linguajar de hoje, nós chamamos de, por exemplo, a concentração de renda. Então, poucas pessoas terem muita propriedade, muitas pessoas não terem quase nada, dependerem da esmola, da caridade dos outros. Isso, para o Rousseau, vai fazendo com que as pessoas vão se corrompendo ao longo da sua existência. E aí, pessoal, entrando na parte prática, é importante que vocês tenham a seguinte noção. Quem está lendo essa galera? Quem é letrado, claro, óbvio, mas hoje em dia, quando a gente pensa em pessoas alfabetizadas, a gente pensa em pessoas de todas as classes sociais. Nesse período, ler era um privilégio, estudar era um privilégio. A lógica de você ter que formar a criança, o adolescente, para se tornar uma mão de obra qualificada, um cidadão crítico, isso é uma coisa que vem atualmente. Começa a partir deles, mas só no século XX é que essa concepção ela começa a ser desenvolvida. Então a noção de escola começa a ser modificada. De qualquer forma, os primeiros passos da prática desse iluminismo, da construção desse mundo das luzes, desse racionalismo, começam em duas revoluções. A Revolução Industrial, que antecede a Revolução Francesa. Eu coloquei século XIX para as duas, mas na verdade a Revolução Industrial também pega o século XVIII. E a Revolução Francesa. A Revolução Industrial, ela, entre os historiadores, teria seu início entre os idos de 1750 e 1780, e a francesa em 1789. É importante que vocês tenham em mente o seguinte: vocês vão fazer um vestibular de uma universidade estadual daqui do Rio de Janeiro, e que é uma universidade já conhecida há muito tempo por ser uma universidade que preza muito pela valorização de questões sociais as mais diversas. Então, tenham em mente o seguinte: quando eu coloco essa data aqui, 1789, quando eu coloco a Revolução Industrial, eu estou tendo uma perspectiva eurocêntrica de mundo. Mas é importante que vocês também saibam que no mundo das Américas está acontecendo coisa também. Então, por exemplo, por que a Inglaterra se torna pioneira? Uma das razões pelas quais ela se torna pioneira na Revolução Industrial: a chamada acumulação primitiva de capital. Muito do ouro extraído das colônias espanholas e portuguesas, mas principalmente a América Portuguesa, que fazia a exploração do ouro daquela época, vai conseguir enviar essa matéria-prima, não diretamente por conta do Pacto Colonial, mas através de suas metrópoles para a Inglaterra. Não se esqueçam, acabou a União Ibérica, acabou as invasões holandesas, Portugal volta como um país, porém dependente economicamente da Inglaterra. Só vocês se lembrarem do Tratado de Panos e Vinhos, que é um tratado que busca incentivar a manufatura dentro de Portugal, mas também dentro da Inglaterra, principalmente com a chamada indústria têxtil, que é uma indústria que vai impulsionar essa Revolução Industrial. Perfeito? Então, dentro dessa Revolução Industrial, que tem como pioneira o país Inglaterra, que tem como principal suporte a economia americana e a independência dos países absolutistas, que vão gradualmente se tornando também independentes economicamente da Inglaterra, essa revolução industrial ela se desenvolve. E como essa Revolução Industrial ela se desenvolve? Também pelo pensamento do liberalismo. Lembram-se do Locke? Então, essa lógica contratualista, essa lógica de que você tem que prezar pela liberdade, pela felicidade dos povos a todo custo, ela se torna uma via de regra no pensamento dessa burguesia que está crescendo cada vez mais em virtude do desenvolvimento econômico, do mercantilismo, depois se desenvolvendo para o capitalismo, e também em virtude de uma aristocracia progressista, que está muito
centrada na Inglaterra, porque essa aristocracia, diferentemente da aristocracia francesa, que era uma aristocracia mais tradicional, defensora dos seus privilégios, da sociedade estamental, aquela coisa toda, na Inglaterra essa aristocracia ela já era mais defensora de sua participação nos negócios. Então, sim, aristocratas estão fazendo os cercamentos dos campos, estão produzindo gado, estão produzindo gêneros agrícolas com o objetivo de vender para as nascentes fábricas nos centros urbanos dentro da Inglaterra. Essa aristocracia está começando a viver de renda de aluguéis, então eles querem trazer camponeses que vão produzir bastante em suas casas, pagando aluguel e também levando lucros. Essa aristocracia vai estar responsável pelo controle da Bolsa de Valores, pela construção portuária em Manchester, Londres, Birmingham e várias outras cidades dentro da Inglaterra. Legal. Então, essa lógica do liberalismo, ela vai também influenciar nessa questão da organização do trabalho. Para quem é meu aluno, eu sempre falo isso. Qual é o grande lance para vocês conseguirem sacar o que é o capitalismo? É quando todo o sistema econômico funciona em torno da reprodução, da distribuição de capital, grana. Ou seja, tudo o que a gente faz está diretamente relacionado com a circulação de dinheiro. Então, quando eu vou trabalhar, eu estou vendendo a minha força de trabalho. Então, eu estou trabalhando em troca de um salário. A minha casa, eu pego parte desse salário e pago o condomínio, pago o IPTU. Para que eu possa ter o meu carro, eu tenho que pagar o IPVA, eu tenho que pagar o DPVAT. E o governo vai dar o retorno através de infraestrutura. Como? Pagando empresas, ou fazendo investimentos em setores públicos de pesquisa, tecnologia, setores econômicos para desenvolver infraestrutura, uma infraestrutura melhor para o nosso dia a dia. Um sistema de transportes eficaz, sistema de saúde pública, educação, etc, etc, etc. Então, dentro dessa sociedade que está se construindo com base na Revolução Industrial, o capital, ele é primordial. Beleza? E, então, dentro dessa lógica, para eu produzir um sapato, eu agora preciso ser mestre artesão? Não. Eu preciso ser aprendiz? Também não. Basta eu ter capital para eu conseguir contratar as pessoas, ou então para eu comprar as máquinas que vão fazer toda a etapa do processo produtivo para eu construir um sapato. Beleza? Então você acaba por fazer uma reorganização do trabalho. Para eu ter um produto maturado, eu não preciso ter décadas de formação, basta eu saber operar uma máquina. Então é por isso que aqueles que possuem pouca propriedade, dentro de uma perspectiva de Jean-Jacques Rousseau, eles acabam por se tornarem operários. E quem é que vai começar a dar o pulo do gato? Aqueles que estavam voltados justamente para o comércio interatlântico. Aqueles que eram responsáveis por fazer o pacto colonial acontecer, que saíam das metrópoles, levavam os produtos manufaturados para as colônias e traziam depois as commodities das colônias para dentro das metrópoles. A burguesia, que munida de capital, vai começar a pegar esse dinheiro e vai falar, agora eu vou fazer um sapato, basta eu ter máquina? Ok, compra a máquina e paga o operário para operar aquela máquina. A qualidade do produto cai? Cai bastante, mas a quantidade desse produto fica tão grande que a Inglaterra então gradualmente vai conseguindo dominar vários outros mercados. Então essa burguesia, ela começa a ter esse papel de destaque. Enquanto isso aqui está acontecendo, estoura a Revolução Francesa. Muito em virtude do desgaste desse antigo regime, que ainda preservava os privilégios da nobreza, relações servis ainda existiam, relações feudo-vassálicas ainda existiam. Né? Dá uma olhadinha na matéria de medieval para vocês relembrarem essas relações. A perspectiva da sociedade estamental ou sociedade das três ordens ainda permanecia. Então você está vendo um mundo em que a Inglaterra, não só ela, mas a Holanda também, estão tocando esse mundo para frente, fazendo o liberalismo acontecer, estão diminuindo
do poder do Estado sobre a economia, estão mostrando uma nova etapa, um salto de qualidade nessas relações econômicas do mercantilismo. E aí, ó, o que está acontecendo aqui? A França está ficando lá atrás. E quem é que está sentindo? Justamente o terceiro Estado, que é a população mais empobrecida. Então, uma vez iniciada a Revolução Francesa, desenvolve-se logo na sua primeira fase, o período girondino ou monarquia constitucional, a lógica da chamada Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, inspirada, claro, né, na independência dos Estados Unidos, inspirada também na antiga Bill of Rights, ou Declaração de Direitos da Revolução Gloriosa, mas aqui resgatando muito a questão presente no iluminismo. Então, o que eles vão fazer? Eles vão abolir o antigo regime, eles vão instituir o Estado laico, eles vão retirar as terras do clero, com a chamada Constituição Civil do Clero. Eles vão instituir o voto, ou seja, agora a população francesa, pela primeira vez na sua história, vai poder escolher os seus representantes políticos, que aí vem, só que aí é claro, né, é um voto limitado. É um sufrágio masculino censitário. Então, somente homens com uma determinada quantidade de renda que podem votar. O período jacobino acaba com isso, coloca o sufrágio universal, mas ainda é masculino. Então, mesmo você podendo ser uma pessoa pobre, que pode votar tal como uma pessoa rica, ainda assim mulheres são excluídas desse processo. Então, percebam que esse desenvolvimento da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão ainda é muito limitado, certo? A noção de cidadania que eles têm é muito diferente. Ao contrário do que acontece em 1948, em que a ONU cria a chamada Declaração dos Direitos Humanos. Isso daqui vem justamente no momento de renovação das relações políticas dentro do mundo. Por quê? Apesar de existir a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, apesar da Revolução Industrial promover um grande progresso material aos homens, conseguirem manter viva a chama do iluminismo, ao longo do século XIX, você começa a ver cada vez mais essas duas classes sociais entrando em conflitos profundos. Você começa a ver a necessidade desses caras aqui, os operários, desenvolver uma teoria chamada de socialismo, em que, para eles, é a válvula de escape para que eles consigam melhorar a sua condição de vida, visto que a burguesia da Revolução Francesa, que montou a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, já não existia mais, ela estava justamente fechada com uma aristocracia altamente exploratória. Esses operários vão perceber, não somente eles, mas como um todo, que essa questão do respeito à autodeterminação dos povos começa também a entrar em colapso quando surge uma coisinha chamada imperialismo, em que França e Inglaterra, principalmente, depois a Alemanha e a Itália e demais outros países, Bélgica, Rússia, começam a jogar suas garras para cima da Ásia e da África, montando colônias, impedindo que os povos asiáticos e africanos se autodeterminem e usufruam de sua liberdade, tal como o iluminismo determina. E, para piorar a situação, cria-se um contexto em que essas potências industriais entram em guerra e surge, então, a chamada Primeira Guerra Mundial. Dessa Primeira Guerra Mundial, você tem a ascensão de um novo país, enquanto uma potência econômica mundial, que é os Estados Unidos, que traz uma forma nova de reprodução do trabalho, de reprodução do consumo dentro do capitalismo, que abre espaço para uma crise, que é a crise de 29. E, ao mesmo tempo, alguns países, como a Alemanha e a Itália, que saíram extremamente prejudicados da Primeira Guerra Mundial, constroem uma coisa chamada nazifascismo. Então, o que acontece? O desenrolar desse século XX, na primeira metade dele, vai fazer com que, após a Segunda Guerra Mundial, essa lógica
do iluminismo, do liberalismo e da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão seja contestada. E ao ser contestada, eles começam a pegar determinadas concepções que eles passam a enxergar como limitantes, específicas desse século XVII para o século XIX, e passam então a construir para o século XX. Então, o que essa Declaração de Direitos Humanos vai fazer? Ela vai resgatar um pouco desse justnaturalismo. Ela vai vincular os nossos direitos naturais aos nossos direitos civis. Alguns deles não serão mais tão bem divididos assim. Então a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir, a liberdade o direito ao nascer, o direito à felicidade, o direito a se alimentar, o direito a estudar, tudo isso agora vai começar a fazer parte dessa Declaração dos Direitos Humanos. A partir do momento que você nasceu, independentemente do seu sexo, do seu gênero, você está de acordo com as normas estabelecidas por esses direitos humanos. Pessoal, a gente teve um problema técnico no nosso vídeo que acabou cortando um pouquinho da minha conclusão. Com relação à Declaração de Direitos Humanos de 1948, o que faltou falar é que ela passou a ser um conjunto de leis que ela é necessariamente respeitada a nível internacional. Então, tudo que acontece a nível de ações de Estado ou ações de particulares que venham a ferir os direitos humanos, como, por exemplo, trabalho análogo à escravidão, execuções sumárias, xenofobia, genocídios e tudo mais, a ONU tendo em mãos, os estados tendo em mãos a Declaração de Direitos Humanos, sempre está buscando amenizar ou acabar com esses problemas. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Uma boa prova para vocês e nos vemos na próxima.